Olá, bom dia. O NE1 está no ar. Seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro. Agradeço demais a sua companhia. Seguimos juntos até 1h da tarde. Quero te mostrar o tempo agora. Essa imagem é da nossa câmera instalada no alto da nossa sede aqui da TV Globo, no bairro de Santo Amaro. Já choveu hoje e o céu continua assim, com muitas nuvens. Algumas um pouco mais escuras para o lado de Boa Viagem. Nessa imagem a gente vê a área central do Recife também, o Parque 13 de Maio. Não chove agora, mas de acordo com a APAC, pode chover ainda hoje. Uma chuva de fraca a moderada. E com esse tempo cheio de instabilidades, o risco aumenta nas estradas. 3 acidentes foram registrados hoje cedo na BR-101, 2 deles com morte. Quem passa pela estrada da Muribeca, em Jaboatão, reclama do perigo na rodovia por causa do registro de acidentes graves. Muitos motoristas passam em alta velocidade. E tem cobrança de clientes e comerciantes que estão insatisfeitos com a falta de estrutura e de limpeza do mercado de afogados. O Recife já está aplicando a vacina que previne casos de bronquiolite. A imunização é importantíssima para evitar internações de recém-nascidos. Você vai saber onde pode proteger suas crianças. E tem muito mais. Estamos só começando. O QR Code na tela é do nosso canal Globo. Já quero ler aqui sua mensagem, sugestão. Faz o NE1 junto com a nossa equipe. Agora são 11h49 e você, com certeza, conhece alguém que está com sintomas gripais agora. Os médicos estão alertando para as viroses do momento, como bronquiolite, gastroenterite, estomatite e outras ites aí. E algumas delas estão aparecendo com sintomas como náuseas e vômito, além de ser super desconfortável. Esse sintoma pode causar também desidratação. Mário Carvalho está aqui para falar com a gente sobre esse assunto, porque agora é tratar, né, Mário? Bom dia para você. É uma época complicada, né, Maristela? Bom dia para você, bom dia a todos. Se você que está assistindo não gripou nesse período, você está com sorte, viu? Porque muita gente está gripada. E com essa gripe, com essa virose, como a Maristela falou, vem aí alguns sintomas gastrointestinais, né? Para isso, a gente convidou aqui o doutor Marcelo Carrilho Matos, gastroenterologista, que vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Doutor, por que nessa época, pós-carnaval, costuma acontecer essas viroses? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Olha, essa é uma época de muita aglomeração, né? Carnaval significa você se esbaldar ali, brincar num bloco e sair, e muitas vezes você se descuida de muitas coisas que você deveria ter cuidado. Higienização das mãos, hidratação, e com isso, naquela aglomeração ali, você se torna uma pessoa mais fragilizada a ser receptivo a determinados agentes biológicos que atuam em cima de você. Aí nessa época entra assim, o rotavírus, o adenovírus, e que pode levar a quadros mais ou menos semelhantes dos dois, sendo um mais favorável à diarreia, entre o outro também a diarreia, mas podendo também acometer o sistema respiratório e a parte também do, vamos dizer assim, ocular, levando às vezes a conjuntivite. Então essas aglomerações assim são muito favoráveis a isso daí. Nessa época muita gente só pensa naquela gripe mais associada ao sistema respiratório, né? Mas esse vírus, o mesmo vírus que pode dar essa gripe com esses sintomas mais respiratórios, também pode causar esses sintomas gastrointestinais. Quais são os sintomas mais comuns, falando dessa parte gastrointestinal? Sim, esse seria mais assim relacionado ao adenovírus, e esses seria assim, de quadros mais leves, até mesmo, veja bem, pessoas que passam por elas sem sentir praticamente nada. Seriam sintomas bem leves, e outras que vêm a realmente ter uma infecçãozinha um pouco maior, náuseas, vômitos, cólicas, a sensação de um abdômen como se estivesse, às vezes, levando furadas, que seriam as dores abdominais, um desconforto abdominal. E aí é o seguinte, cada um reage de uma forma e, às vezes, necessário só hidratação básica, repouso, que é uma doença autolimitada, mais ou menos 2, 3 dias já a pessoa já parte para uma melhora progressiva. Caso isso não ocorra,
persistir febre, principalmente diarreia com vômitos, aí teria que se partir para uma orientação médica mais adequada. Ou seja, muitas vezes dá para tratar em casa, mas em caso de os sintomas irem se agravando, aí sim, o ideal é procurar um atendimento médico, né? Sim, exato. A maioria dos casos, como eu já falei, assim, é uma doença autolimitada. Ela sendo autolimitada, tem um início e vai ter uma progressão rápida e um término de uma brevidade de 2, 3 dias. Bem, com sintomas que são sintomas leves. Alguns casos, passando disso daí, como falei, se persistir além da diarreia, porque a diarreia você pode, através de reidratação oral, repor esse líquido e não haver necessidade de um atendimento e uma orientação a nível de atendimento hospitalar ou correlacionado. Se caso aparecer o vômito, e for um vômito persistente, sim, isso aí fica difícil de você hidratar em casa, e aí seriam os casos em que levaria à necessidade de atendimento em uma unidade de saúde. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, pelas orientações. Maristela, volto com você. Agora, né, Mário, é repor aquilo que o corpo precisa, né, que ficou em falta, principalmente aí durante o carnaval, esse período de aglomerações, né, muita hidratação, uma alimentação nutritiva, equilibrada, seguindo aí todas as recomendações médicas. Bora seguir pelo trânsito? Para você que está circulando, a gente já traz essas informações ao vivo para você. 11 horas e 54 minutos. A gente está mostrando aí a BR-101 no bairro da Muribeca, em Jaboatão. A gente observa a movimentação até intensa do trânsito, mas um trânsito livre para o motorista, sem congestionamentos. Neste trecho que a gente está mostrando agora, a gente observa, né, a movimentação dos motoristas do lado direito, de quem vai aí para o Cabo de Santo Agostinho, no lado esquerdo, sentido Recife. A gente continua circulando agora aqui pela região metropolitana também, mostrando a movimentação aí na Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância. No lado direito, os motoristas estão indo sentido BR-101, no lado esquerdo, sentido bairro de Afogados. Agora a Avenida Recife, na sua tela, ali no IPSEP. À direita, os motoristas vão para Imbiribeira, no lado esquerdo, os motoristas vão para a cidade universitária, sem problemas no trânsito aí neste ponto da cidade. Seguimos com as oportunidades de emprego, são vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Olha só aqui junto comigo, quem sabe uma dessas oportunidades não é a que você está esperando, né? Você que é auxiliar operacional de logística, é para trabalhar em Garaçu, tá? São 3 vagas. Se você tiver o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades para essas vagas. O salário foi informado, é de R$ 1.740. Tem vagas também para você que é auxiliar técnico de refrigeração. Para trabalhar aqui em Paulista, são 5 oportunidades. Tem lá no currículo, ensino médio completo, 6 meses de experiência. Essa pode ser, então, a sua chance no mercado de trabalho. Tem oportunidades ainda para você que é gesseiro, para trabalhar no Recife. São 6 vagas. A escolaridade não foi exigida, mas é preciso que você tenha 6 meses de experiência no mínimo. O salário é de R$ 2.400. Tem vagas também para você que trabalha como camareira de hotel. É para trabalhar aqui no Recife, são 10 vagas, ensino médio completo e você já pode se candidatar a uma das oportunidades, não é exigida a experiência. Vai lá no cedep.pe.gov.br, neste site você tem outros detalhes sobre essas vagas e também sobre outras áreas e oportunidades para você que está em busca de uma vaga de emprego. Boa sorte aí aos candidatos. E para quem busca atividades de educação, saúde, cultura, lazer, foram abertas mais de 2.000 vagas para aulas de graça no Compaz Recife. Elas estão distribuídas nas 6 unidades do Compaz na capital. Tem aula de natação, dança, pilates, a gente está acompanhando um pouquinho aqui, né? E muito mais. Quem tem os detalhes para a gente é Daniele Fonseca. Daniele, como é que faz para se inscrever, hein? Boa tarde para você.
Boa tarde para você também, Maristela, para todos que estão nos acompanhando nesta terça-feira. Olha, basta ser morador do Recife, tá? E entre essas 6 unidades do Compaz que você falou, uma delas é neste aqui onde eu estou, no bairro do Pina, zona sul do Recife, que é o Compaz Atriz Leda Alves. A gente convidou para essa entrevista o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda. E então, secretário, falei que bastava ser morador do Recife e o que mais precisa trazer para se inscrever? Boa tarde. Boa tarde. Só precisa trazer identidade, CPF e um comprovante de residência e vir na recepção de uma das nossas unidades, escolher a atividade que mais lhe interessa, porque são mais de 2.000 oportunidades de vagas, de você poder fazer natação, judô, jiu-jitsu, dança, é arte, é cultura, é lazer, aqui no Compaz. Inclusive, enquanto a gente está aqui ao vivo, Otton Veiga vai mostrar ali dentro do salão, da sala, né, que tem uma aula de zumba acontecendo. E quantas vezes na semana, geralmente, tem essa frequência de aulas, secretário? São 2 vezes na semana e o Compaz é a inclusão, né? A nossa professora hoje, nossa professora Priscila, é uma professora que tem síndrome de Down e a gente faz essa inclusão tanto com os alunos como com os nossos colaboradores. Otton tá mostrando lá pra gente, Priscila, na maior animação, comandando essa aula aí eletrizante, a galera ali na maior festa. Então, pessoas com deficiência também podem vir participar. Ela ali é professora, mas pode vir como um aluno para se inscrever. Pode sim, nós temos vários programas no sentido da inclusão. E aí, como a professora já é inclusão, nosso Compaz também é. Então, é para todas as pessoas, todas as idades, é oportunidade para todo recifense. Certo. A gente está aqui no bairro do Pina, basta que seja morador do Recife, comprovar isso com o comprovante de residência, mas a pessoa pode fazer em qualquer unidade, secretário, independentemente do bairro onde ela more. Isso mesmo. Então, assim, se você tem um Compaz próximo do seu trabalho, você pode ir nesse Compaz fazer sua atividade e depois pega um ônibus e vai para casa. Então, realmente, não tem burocracia, realmente é para o recifense vir e participar de todas essas atividades. Esses documentos que são necessários, né? Um documento de identificação com foto, comprovante de residência, precisa ser impresso físico ou basta estar no celular, em algum aplicativo? Hoje a gente vive no mundo digital, né? Então, basta você ter a comprovação e a gente vai lançar já de imediato no nosso sistema e já está tudo certo. O Compaz, eu costumo dizer que não tem burocracia nenhuma. É uma fábrica de cidadania para todo recifense. Qual é a proposta, então? Além dessas atividades, né? O que é que vocês trazem aqui para a comunidade, para a população? A gente traz a cultura de paz, né? Como fala o nome da secretaria, Cidadania e Cultura de Paz, é levar a cultura de paz para o território. Então, a gente faz esse trabalho de prevenção à violência, buscando levar esse bom relacionamento, esse convívio para toda a comunidade. Secretário, a gente agradece demais, viu, sua participação. Vou pedir para a gente mostrar mais uma vez ali a aula, gente, que está tão animada. É um convite aí, né, para quem quiser participar. Essa é a de zumba, mas também tem natação, várias outras opções para quem quer se exercitar. Também na área de cultura, de cidadania. As inscrições já começaram, vão até a próxima sexta-feira, dia 27, em todas as unidades do Compaz. Aí você vai naquela que você tem interesse, claro, dependendo da atividade que seja oferecida no local. E é sempre de 7 da manhã até as 10 da noite, sem intervalo de almoço, tá? A gente volta contigo aí no estúdio, Maristela. Daniele, olhando agora a aula da professora Priscila e essa animação, a animação dessas mulheres, dessa turma, todo mundo agora vai querer a aula da Priscila de zumba. Muito legal, viu? E dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa de Pernambuco está com vagas abertas para serviços voltados à saúde feminina, saúde bucal, orientação jurídica, defesa do consumidor, negociação de dívidas e emissão de documentos. Todos os serviços são exclusivos para mulheres. A expectativa é de que sejam realizados 5.000 atendimentos, de 2 a 5 de março. Os agendamentos para consultas e exames devem ser realizados até o dia 2 de março, pelos números
3183-2424 e 3183-2026. De segunda a quinta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E das 8 à 1 da tarde, às sextas-feiras. Já os outros serviços podem ser feitos por demanda espontânea, sem agendamento. E a todo momento está ocorrendo mudanças, nas regras para quem trabalha ou trabalhou de carteira assinada e quer se aposentar. O pedágio mexe no tempo que a pessoa ainda precisa trabalhar para conseguir o benefício. Um cálculo que ainda tem deixado muita gente confusa, Por isso que Natália Dielu já está aparecendo aqui na nossa tela. Ela está com um advogado especialista nesse assunto. Como essa regra funciona, Vai mudando ano a ano e deixa realmente muitas pessoas com dúvida. Natália, boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Essa regra foi criada, na verdade, para não prejudicar as pessoas que já trabalhavam de carteira assinada antes da reforma da Previdência, Quem vai explicar para a gente é o doutor Eliseu Leite, advogado especialista em direito previdenciário, Doutor, como é que funciona? É uma possibilidade de antecipar a aposentadoria? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Exatamente, as regras de transição, dentre elas que a gente pode dizer aqui, as regras dos pedágios, de pontos, de idade mínima, foram criadas como uma ponte para quem já estava trabalhando, para quem já estava contribuindo. Você não vai se aposentar como era, mas também não vai ser tão prejudicado a ponto de somente se aposentar pelas novas regras trazidas pela emenda constitucional. Então, para vocês, eu criei a regra de transição, as regras de transição. Como é que funciona esse pedágio? Quando fala assim, pagar, é pagar com trabalho, é pagar com dinheiro? Como é que funciona na prática essa possibilidade de antecipação? Na prática, nós temos duas modalidades de pedágio. Pedágio de 50% e de pedágio de 100%. Então, é trabalhando que ele vai cumprir esse pedágio ou pagando, se ele for um autônomo. E como é que funciona, Natália, essa regra do pedágio de 50%? Por exemplo, Dona Maria, que está nos assistindo ali, como é que ela se aposentava antes, a mulher, antes da reforma da Previdência? Ela tinha que ter 30 anos de contribuição. Mas lá em 2019, em novembro, ela tinha 29. Então faltava quanto tempo para ela se aposentar? 1 ano. Então ela vai ter que contribuir 1 ano ou trabalhar 1 ano, mais 6 meses, que é 50% de 1 ano. Então ela vai se aposentar com 30 anos e 6 meses. Ela vai ter que trabalhar 6 meses a mais. Essa regra do pedágio é para aquelas pessoas que faltavam menos de 2 anos para aposentar. Para quem faltava mais de 2 anos, nós temos a regra do pedágio de 100. E como é que ela funciona? Vamos imaginar que o seu João tinha 32 anos na reforma da Previdência. Um homem se aposentava lá em 2019 com 35. Ele tinha 32, então ele não se encaixa na do 50, mas se encaixa do 100. Então o seu João vai ter que trabalhar 3 anos, mais um pedágio de 100%, mais 3 anos. Então ele vai ter que trabalhar 38. Além disso, vai ter que ter 60 anos de idade e, no caso da mulher, na regra do pedágio de 100%, 57 anos. Então, na prática, essa regra vale para o tempo de contribuição, não pela idade, Exatamente. Essa é uma modalidade de transição na aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos outra modalidade, que é a aposentadoria por idade. E qual é a melhor? Depende da minha história laborativa, depende da sua história laborativa, da idade. Então não existe uma melhor regra para todo mundo. Existe uma melhor regra naquele caso concreto. O senhor falou que dá para pagar quem é autônomo com dinheiro. Como é que funciona? O profissional liberal, por exemplo, o advogado, o dentista, aquele que não tem carteira assinada, como é que ele contribui? Ele contribui como contribuinte individual, como autônomo. Ele paga lá um carnezinho. A dona de casa, aquele estudante que não exerce uma atividade laborativa, também pode pagar? Pode. Ele pode pagar como segurado facultativo. Ele não é obrigado, mas ele pode pagar para garantir não só a aposentadoria, mas como todos os outros benefícios do INSS, como auxílio-doença, salário-maternidade, etc. Aí como é que faz para dar entrada, doutor? Para dar entrada na aposentadoria, o cidadão, o segurado, ele pode ir diretamente no portal Meu INSS, ele entra lá com a senha do Gov, com seu CPF, sua senha, e pode dar entrada. Lá também ele pode simular a aposentadoria. Só digitar lá simulador, vai aparecer quanto tempo de contribuição ele tem, quanto tempo falta, as regras de transição, é tudo pelo portal Meu INSS.
Tá certo, doutor. A gente vai continuar essa conversa, né? Foi bem esclarecedor que o senhor trouxe. Mas as pessoas que estão nos assistindo podem participar também, mandar suas perguntas, porque a gente vai voltar com o doutor Eliseu Leite para tirar essas dúvidas. É só participar pelo canal Globo, pelo QR Code que vai aparecer na tela. Maristela. Isso, Natália, o QR Code já está na tela para que você possa mandar perguntas. Daqui a pouco, Natália Dielu está de volta para responder. E bora ver imagens que chegaram pelo nosso canal Globo. Um cano de água da Compesa estourou na Avenida Pau Brasil, no bairro de Jardim Atlântico, em Paulista. Olha só a pressão da água. Isso foi por volta das 10 da manhã. A rua ficou interditada porque o asfalto cedeu. Motoristas que iam passando pelo local tiveram que retornar na rua. Olha só a pressão da água, a força, parece uma correnteza, né? E a dificuldade do motociclista ali passando bem pelo cantinho. Agora, 12:08, bora com imagens ao vivo, direto lá do local. O nosso repórter cinematográfico, Bruno Campos, está por lá. Ele mostra como está a Avenida Brasil neste momento. Está mostrando aí, né, que o asfalto cedeu, a água acumulada. Ele vai abrir um pouco mais para a gente ver o estrago na avenida. O motociclista se arriscando, né, passando por aí. A gente fala que é um risco realmente porque parte desse asfalto cedeu. A informação que a nossa produção tem é que uma equipe da Compesa vai chegar aí na avenida para avaliar o problema. Inclusive, agora há pouco, a gente viu um funcionário por aí tirando algumas fotos exatamente para avaliar essa situação, mas a gente ainda não tem uma resposta da Compesa sobre o que vai ser feito, né? Como nós vimos pelas imagens que foram enviadas pelo Canal Globo, por isso é tão importante a sua participação aqui, você fazendo o NE1 junto com a gente, construindo junto com a nossa equipe. A gente vê aquela quantidade de água limpa, viu? Um cano estourado por aí que provocou um estrago danado na rua, um problema de mobilidade, acabou mexendo com a estrutura e a gente continua percebendo pelas imagens de Bruno Campos. Olha só, a água jorrando ainda por aí, um risco muito grande. Certamente é uma avenida, esse trecho que precisa ser interditado aí em Olinda, né? Um trecho que precisa ser interditado porque a gente não sabe neste momento qual é a situação real do asfalto, que já apresenta rachaduras, que tem trechos que cederam. A gente vai mostrando essas imagens exatamente para você que está aí na região, na Avenida Brasil, em Jardim Atlântico, para que você possa se localizar e evitar passar neste trecho até que a gente possa ouvir a Compesa. Agora, 12:10, a gente ainda tem 50 minutos de jornal pela frente e a gente espera aí uma resposta ainda dentro do NE1 para passar para esses moradores. A seguir, a gente fala sobre a reclamação dos comerciantes e clientes do mercado público de Afogados, no Recife. Goteira, lixo, esgoto estourado e muito mais problemas. Você vai ver também os acidentes registrados hoje na BR-101. 2 pessoas morreram. E ainda o Recife já está aplicando a vacina que previne casos de bronquiolite. A imunização é importantíssima para evitar internações de recém-nascidos. O NE1 volta já, agora 12:10. 12:13, estamos de volta e nesse momento muita gente está seguindo para o horário do almoço. E nada melhor que um lugar que tem de tudo, como os mercados públicos. Você almoça e ainda resolve alguma pendência do dia. Mas quem frequenta o mercado público de Afogados, no Recife, está reclamando das condições do local. Até dá para fazer uma boa refeição e comprar algum produto, mas vai precisar encarar os problemas que a estrutura do prédio está oferecendo. Banheiro sujo, falta de limpeza nos corredores, esgoto estourado e muito mais. Bora ver agora na reportagem? Cuscuz com galinha guisada é o prato preferido do Daniel no café da manhã. Ele disse que estava gostoso, bem temperado, cheiroso, mas o mau cheiro que vem da rua nos arredores do mercado público de Afogados atrapalha a refeição. Eu espero que os políticos tenham um pouco de, como se diz, de consciência e acabem com esse problema de esgoto a céu aberto na rua aí, prejudicando a gente, né? E não prejudicando só os clientes, como o proprietário também. O mercado público de Afogados foi inaugurado em 1934. Naquela época, a estrada era de barro e iluminada por lampiões.
O local tinha viveiro de peixes e sustentava famílias inteiras. O mercado ajudou a organizar o comércio e realocou barracas que ficavam espalhadas pelo largo da feira. 90 anos depois, o cenário é outro. A história resiste, mas a estrutura pede socorro. A situação do mercado é precária, né? Agora mesmo eu estava lá no lado da feira, todo cheio de goteira, esgoto, ao céu aberto. E é muito ruim para os frequentadores aqui do mercado, né? Quem mora próximo, eu moro na Boa Vista, mas venho 3 vezes por semana aqui. Dentro do mercado, o problema muda de lugar. Em alguns pontos, tem goteira no teto. Luiz Carlos, conhecido como Biruta, representa os trabalhadores do mercado. Ele lista uma série de reclamações. Tem muitos problema de infraestrutura, né? Tem muito, né? O mercado está precisando de uma reforma que a gente precisa que isso aconteça. O mercado está precisando de que olhem mais para a gente aqui, entendesse? Para melhorar a situação de estacionamento que a gente também não tem. O cliente realmente não tem, vai embora, não tem onde estacionar. E quando estaciona aí nessa câmara aí, todo mundo leva a multa. Inclusive a gente mesmo aqui não pode nem parar para descarregar uma mercadoria que vai para a caneta. Eu mesmo já tenho umas 3 multas em relação a isso aí. Em 2022, a Prefeitura do Recife anunciou um plano de requalificação para mercados e feiras da cidade, com um investimento de 30 milhões de reais. 3 anos depois, a autarquia responsável pelo mercado de Afogados informou que lançaria uma licitação para a requalificação do local, mas o serviço ainda não saiu do papel. Em janeiro do ano passado, fizemos uma reportagem aqui sobre a situação. 1 ano depois, os problemas continuam, principalmente o esgoto a céu aberto no entorno. Elias está há mais de 3 décadas no mercado. Ele reclama que motos circulam entre os boxes e colocam clientes e comerciantes em risco. E diz que falta uma rotina de limpeza e fiscalização. Aqui tem o pessoal que vende moto aqui dentro, entra já montado na moto, isso ninguém respeita nada, tá entendendo? Inclusive pessoas já tiveram muito susto, porque eles colocam a moto aqui dentro, inclusive já coloquei placa, já falei, já procurei, mas não tem jeito, ninguém respeita aqui. Em janeiro de 2025, a Conviva, a autarquia responsável pela administração do local, informou que a água acumulada seria de responsabilidade da Compesa. A Compesa disse que o problema era do sistema de drenagem e, portanto, da Prefeitura. Na época, a Prefeitura do Recife afirmou que a Enlurb enviaria uma equipe para identificar a situação. Beto tem uma loja de bombons no mercado. Ele afirma que a insegurança também preocupa. Todas as manhãs, antes de abrir o box, precisa lavar a frente da loja, porque, segundo ele, pessoas fazem xixi e outras necessidades na porta durante a madrugada. O mercado fica aberto, aí o pessoal de rua vem tudo fazer, como tem uma proteção ali da caixa d'água, do poço, aí ficam fazendo de tudo que você imaginar ali. A Prefeitura do Recife informou que, no último semestre, o mercado de Afogados recebeu serviços de pintura interna e externa e ações de conservação. E disse que o projeto de requalificação da coberta do mercado está em elaboração e aguarda recursos. Quanto à licitação citada na reportagem e ao projeto de requalificação dos mercados públicos, em que o de Afogados estaria inserido, a Prefeitura não respondeu. A gente volta a falar sobre a nova regra do pedágio na aposentadoria. Mudança que mexe no tempo que a pessoa ainda precisa trabalhar para conseguir o benefício. Vem para cá comigo, a gente vai conversar de novo com Natália Dielu. Ela está com um advogado, especialista no assunto. É que algumas dúvidas chegaram pelo nosso canal Globo, né, Natália? Muitas dúvidas, Maristela. Vamos ver se a gente consegue responder a todas. Continuamos ao lado aqui do Dr. Eliseu Leite e a gente começa com uma pergunta do Joelson de Carvalho. Ele disse assim, doutor, qual o tempo de serviço e idade mínima para aposentadoria de professora da educação infantil contribuinte do INSS? Ele disse que a esposa dele está hoje com 23 anos de contribuição e 48 anos de idade. Essa pergunta chegou antes, aí o senhor conseguiu fazer o cálculo, não foi? Exato. Joelson, sua esposa hoje é professora de ensino infantil fundamental e médio, se aposenta aos 25 anos de trabalho e 57 de idade. Agora, no caso dela, é preciso ver se ela também não tem direito a alguma regra de transição, que os professores também têm. Tem, por exemplo, a regra do pedágio de 100%, tem a de pontos, tem a da idade mínima. Então, hoje, a regra atual, 25 com 57 mulher e 25 com 60 anos de idade homem do ensino infantil, fundamental e médio.
Já contribuiu 23, né? A Elinalva Santos tem 62. Gostaria de mais informações. Quero me aposentar por idade. Olha, a idade ela já tem, que é os 62. Precisa saber o tempo de contribuição dela. Precisa de 15 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade a mulher. E o homem, 15 anos de contribuição e 65. Para aquele homem que se filiou depois da reforma, ele vai precisar também de 65 de idade, mas o tempo de contribuição aumenta a 5 anos, 20 anos para o homem. Matilda, para quem nunca contribuiu e está com 66 anos? Olha, Matilda, você vai precisar de pelo menos 15 anos de contribuição. A idade você já tem, mas não tem tempo de contribuição. Mesmo que seja uma dona de casa que trabalha em casa? Infelizmente sim, mesmo que seja uma dona de casa, tem que contribuir. Só aposenta quem contribui. Agora, há casos de recebimento do BPC, do benefício de prestação continuada, se preencher os requisitos. Antônio Carlos Cordeiro, trabalhei no aeroporto como aeroviário, 25 anos. Mais 2 anos, os decibéis ficaram abaixo de 8,5. Por esse motivo, não pude ser aposentado. Exatamente, ele está falando aí de uma aposentadoria especial, de um tempo especial. No caso do ruído, o ruído tem que estar acima hoje de 85 decibéis. É isso que ele está se referindo. Então, se tiver acima de 85 decibéis, ele consegue esse tempo especial. Não só o ruído, mas como frio, calor, várias outras atividades. Um médico, por exemplo, que esteja exposto a vírus, bactérias, precisa de um documentozinho chamado PPP. Ajeitar meu fone aqui para ouvir o tempo, mas veja, Márcio Roberto disse, minha mãe é dona de casa, tem 7 carnês pagos de aposentadoria, tem 57 anos, faz 58 em setembro. Ela já pode se aposentar? Quais são os passos? Ela só teve 2 anos de carteira assinada. Então vamos calcular, ela tem 7 de carnê, eu estou presumindo que ela tenha 7 anos, né, de contribuição, mais 2 que ela tem de carteira assinada, então ela tem 9 anos de contribuição. Ela precisa de 15 anos e 62 anos de idade, é a modalidade mais próxima para ela, 62 com 15 de contribuição. Reginaldo disse que tem 60 anos de idade e 24 anos de contribuição. Entende que agora só pode se aposentar por idade. E para os cálculos do valor da aposentadoria, posso escolher as maiores contribuições? Olha, ele está bem ligado, viu? De fato, no caso dele, analisando agora rapidamente, ele vai se aposentar por idade porque é a aposentadoria mais próxima. O que a gente pode fazer hoje, pós-reforma da Previdência, é descartar. Olha só, como o homem só precisa de 15 para aposentar, se ele tiver mais de 15, eu posso jogar fora aquelas contribuições menores para a média dele aumentar. Mas isso a gente só consegue a resposta correta calculando. Nem sempre jogar fora a contribuição é melhor, mas que pode ficar só com as melhores contribuições desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Doutor, muito obrigada, viu? São muitas dúvidas, mas bem respondidas. Então as pessoas podem buscar, né, no aplicativo do Meu INSS ou então procurar um advogado, né? Isso, pode ir lá no aplicativo do INSS, pode procurar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública também para esclarecer as suas dúvidas. Nem sempre aquela aposentadoria mais próxima é a melhor, precisa de planejamento. Certo, obrigada, doutor Eliseu Leite. Boa tarde para o senhor, Maristela. Que bom que a gente pôde contar com a ajuda do doutor Eliseu para a gente poder entender essas regras de transição, né, para a pessoa que está aí pretendendo se aposentar em breve. Muito obrigada pelas orientações, agradeço também a sua participação pelo nosso canal Globo. Por enquanto, a gente segue com outros assuntos. Olha, a descoberta de uma gravidez costuma deixar mães e pais ansiosos e felizes com a expectativa da chegada de um novo integrante na família. Infelizmente, algumas gestações não avançam. A chamada perda perinatal é um luto que nem sempre tem a devida atenção, principalmente para as mulheres. Daniele Fonseca vai conversar com a gente sobre esse assunto, porque algumas pessoas, na tentativa de ajudar, acabam fazendo comentários que despertam ainda mais a dor dessa família, né, Daniele? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Empatia, né, Maristela? Se colocar ali no lugar da outra pessoa, às vezes são comentários que invalidam aquela dor que é tão pesada. Comentários do tipo, mas não tinha nascido ainda, né? Então não chegou a ter esse apego. Gente, a partir do momento que se sabe da gravidez, você já cria um vínculo, né? E imagina só, você lá com o quartinho, o enxoval pronto, em vez de levar a criança para casa, dependendo do tempo da gravidez, tem que providenciar o enterro, o sepultamento do corpo. A gente trouxe para conversar sobre esse assunto Cristiane Leite. Cristiane, ela é psicóloga e é
idealizadora do Instituto Transforma a Dor. Cristiane, primeiro eu queria começar te perguntando o que é o luto perinatal. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Daniele, boa tarde a todos. O luto perinatal é o luto que ocorre na fase gestacional ou neonatal. Na fase gestacional pode ser no início, o abortamento precoce, o abortamento tardio, ou também logo após o nascimento, os chamados natimortos, ou passa um tempo na UTI neonatal e também tem a morte, o óbito neonatal. E é um luto feito, você foi dito no início, onde a sociedade não valida essa dor. É o chamado luto não reconhecido. Que não se reconhece, como se o vínculo tivesse uma régua para medir o luto. Ou seja, esse vínculo não foi construído já na notícia da gravidez. Cristiane, a gente vai dar uma pequena pausa nessa conversa, porque agora eu vou chamar uma reportagem, que quem fez foi Natália Dielu, justamente contando a história de uma mãe, de Juliana, que vivenciou esse luto várias vezes, e a gente vai, com isso, trazer aí uma reflexão sobre esse assunto. Vamos acompanhar a reportagem. Juliana é mãe de 2 filhas. Hoje, ela celebra a maternidade com serenidade e muito amor. Mas, para voltar a sorrir, ela precisou ressignificar 4 perdas gestacionais. A primeira foi há 18 anos, cerca de 1 ano depois de ser mãe da filha mais velha, Ana Júlia. Não foi diagnosticado, não fiz exame, não fiz nada. Foi como se fosse uma perda normal de uma má formação, alguma coisa. Com alguns meses, acho que antes de 1 ano, eu engravidei mais uma vez. E nessa vez foi uma gravidez gemelar. E aí eu perdi um bebê, comecei a sangramento, perdi um bebê. E logo em seguida perdi outro e tive que fazer curetagem. A última perda foi a mais difícil de superar para Juliana. Ela estava grávida de 6 meses do filho Miguel. A gestação transcorria bem, quando Juliana foi surpreendida pela notícia da perda do bebê. Que aí foi um luto fora do normal. Eu fiquei descrente, eu desacreditei. Uma das coisas que me incomodou muito foi porque eu não consegui enterrar meu filho. Porque isso não foi passado para mim naquela época, porque dizem que só pode ir acima de 500 gramas. Mas aí ele estava com 490 e pouco, então eu poderia, ou na verdade o filho era meu, eu poderia realmente ter feito isso, o sepultamento dele. Juliana entrou em depressão. O luto muito dolorido estava em tudo e era difícil seguir. Eu me isolei dentro de casa, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair. Quando eu via alguém grávida, alguma pessoa no meio da rua, aquilo às vezes me causava constrangimento. Quando eu via uma pessoa em estado de vulnerabilidade, gestante no meio da rua, isso eu pedi a Deus, eu disse, Deus, por quê? Eu quero tanto ter um filho, essa pessoa está fazendo isso com a criança dentro do ventre. Então foram muitas perguntas, e muitas perguntas naquela época sem respostas. Porque as pessoas às vezes não sabem, não entendem a dor da mãe, acham que a dor da mãe é quando o filho nasce, E existem vários tipos de dores, Não só quando o filho nasce e ele vem a falecer. Há 8 anos, ela recebeu a notícia de que estava grávida novamente. A bebê era Maria Amália. A chegada da menina deu força para que Juliana seguisse em frente. Maria Amália está aí para contar a história de que tudo é possível e que você pode dar a volta por cima, mas que você tem que tratar o luto e você precisa de ajuda. Sozinha é muito difícil de você conseguir. Ela ressignificou aí essa história, esse luto todo que viveu Juliana. E Cristiane, que eu já tinha apresentado mais cedo, também viveu isso, Perdeu o filho com 38 semanas de gestação, quer dizer, pronto para nascer. Quais são as maiores lacunas, os maiores enfrentamentos que uma mãe como você, como Juliana, como tantas outras, enfrentam, Cristiane? Daniela, meu lugar de falar não é só de psicóloga. Essa mãe atravessada pela perda do meu filho, que teve em nome Gabriel, apesar de na certidão ter vindo como natimorto, que é algo que conseguimos o ano passado com a lei nacional e já tínhamos, em alguns estados, a lei que pode sim dar o provimento que a mãe pode colocar o nome do filho, mesmo nascendo natimorto. E esse não reconhecimento da sociedade, de um vínculo, não nasceu ainda, você vai sentir menos, ou ainda, são 2 palavras, ainda e já, que pesam. Tem um peso nesse sentido, essa não validação, é a falta de uma rede de apoio.
né? Essa rede de apoio que é importante, seja a família, seja acreditar, né, em algo na espiritualidade, seja o apoio dos amigos, os profissionais também no entorno, dentro das instituições de saúde. Cristiane, qual é a importância da despedida, né, daquele bebê ali, né, de vivenciar o luto, né? O que é que você pode trazer de reflexão sobre isso? É um ritual. Tem os rituais de nascimento, de uma celebração, o luto também e o fim desse processo na questão de ver da despedida são importantes. Inclusive, nessa lei nacional que saiu ano passado, fala também de ofertar o que a família tenha trazido do bebê para fazer esse ritual. Qual roupinha escolheu para colocar no bebê. Algumas maternidades já fazem a caixa de memórias, né, que tem, já colocam ali o carimbo da placenta, dos pezinhos para a família levar. Então é aquilo que algumas pessoas podem considerar mórbido, mas é mórbido para quem? Porque aquela família é a única lembrança que vai poder ter daquele momento, que foi difícil, mas aquelas mães que saem de colo vazio, elas saem com essa lembrança que tem um significado. Qual é o trabalho de vocês, do Instituto Transforma a Dor? É um grupo de apoio, né, antes de tudo? Isso, que ele existe desde 2018. Nós iniciamos com acolhimento a essas famílias, por ser esse luto não reconhecido, essas famílias se sentiam, eu preciso me acolher, ter um apoio mútuo. Onde estão essas pessoas que não falam sobre isso? Então, é uma rede de apoio onde elas se fortalecem e a partir dessas escutas nas rodas que existem em Recife, existe também em Garanhuns com as psicólogas Juliana e Érica e em Maceió também com a psicóloga Nara. Então, esse acolhimento a gente sentiu a necessidade, vamos levar isso nas maternidades. E aí, paralelo às formações continuadas nas maternidades, fizemos também as políticas, fizemos não, né? Estamos num projeto de construção de políticas públicas e participamos com outros coletivos nessa lei nacional que foi aprovada no ano passado. Cristiane, a gente fala muito, claro, na figura da mãe, né? Mas o pai também vive muito isso, essa perda e a lacuna que ele enfrenta. Sim, muito. Tanto é que os pais, para chegarem nas nossas rodas, eles foram chegando aos poucos, timidamente. E quando chegavam para ele, era um movimento assim, é o único espaço que eu tenho, né? De estar ouvindo o tempo todo, você tem que ser forte para ela, forte para sua esposa, onde ele também está fragilizado, onde ele também perdeu um filho ou uma filha. Então, esse acolhimento dos pais existem, eles precisam ser olhados. Tanto é, novamente, eu estou falando da lei, porque a lei já fornece, dentro de uns itens, o apoio psicológico já na maternidade. Então, para aquela família, não está falando da mulher. Tanto é que a lei é Lei de Humanização do Luto Materno e Parental, ou seja, parental envolve o entorno. Cristiane, a gente agradece demais sua participação com essas informações, com a reflexão que você trouxe aqui para a gente também no NE1 de hoje. Voltamos contigo aí no estúdio, Maristela. E que todas as famílias que passam por isso, né, tenham um acolhimento e muito amor, né, Daniele? 12h32, a manhã de hoje foi marcada por acidentes graves na BR-101, no Grande Recife. 2 pessoas morreram e o trânsito ficou complicado em alguns trechos. O primeiro acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aconteceu no início da manhã, no quilômetro 78, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido litoral sul. Um homem de 34 anos morreu após ser atropelado. O motorista do carro se apresentou à polícia militar em um posto de combustível. Ele não parou no local do acidente porque disse aos policiais que tinha medo de sofrer agressões. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O outro acidente foi no quilômetro 74, na Vila dos Milagres, no Ibura. Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro que estava com a porta aberta. O acidente mais grave foi no trecho norte da BR-101, sentido Recife Paulista, e provocou um grande engarrafamento por volta das 6 da manhã. A imagem era impressionante. A lataria do carro, na porta do veículo, ficou reduzida a menos de 50 centímetros. Todo o impacto foi na porta do motorista. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou aqui, ele já estava morto. A PRF chamou o Corpo de Bombeiros para remover o corpo, que estava preso às ferragens, e também por causa do risco de explosão. O carro tem um cilindro de gás. Jefferson foi uma das testemunhas que passou informações sobre o acidente para a Polícia Civil. Ele mora em uma das casas, que fica às margens da pista local da BR-101 Norte. Só escutei uma freada, aí eu corri para ver, né? Quando eu vi, foi batendo, eu pensei que era um colchão. Quando eu
corri, era o carro, somente isso. Ainda chamei ele 4 vezes, ele não respondeu. Aí eu saí doido, chamando a turma para socorrer, mas não tinha como mais não. Na colisão, algumas peças do carro se soltaram e foram parar no canteiro, que separa a BR-101 da pista local da Guabiraba. O senhor, quando chegou, ele já estava morto? Tranquilamente, já no óbito. Não tinha como não. É lamentável, a pessoa fica triste, né? Mesmo não conhecendo, né? Até que porque eu sou motorista, né? E eu sinto muito. Quando acontece um acidente assim, né? Dessa maneira. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área do acidente e chamou o Corpo de Bombeiros, porque havia um forte cheiro de gás no carro. O veículo TGNV, acredito que estava cheio o botijão e tinha um vazamento forte, o odor forte, e aí por isso que a gente fez um isolamento maior. Os bombeiros lançaram um líquido anti-chamas na mala do carro e depois usaram um equipamento para cortar a lataria do veículo. Uma operação delicada por causa do risco de explosão. Os peritos criminais mediram a distância do ponto de frenagem até o poste, onde o carro colidiu. O carro derrapou por quase 100 metros até bater no poste. Amigos do motorista que morreu chegaram ao local do acidente e reconheceram o corpo de Ícaro Afonso. Eles pediram para não gravar entrevista, mas disseram que trabalham numa cooperativa de transporte de passageiros. Ícaro estava chegando a Guabiraba para pegar o cliente e levá-lo para o trabalho. Segundo informações, ele vinha em alta velocidade, perdeu o controle e bateu aqui no poste. E aqui vamos fazer algumas testemunhas, né, para levar o caso à delegacia de acidente. E os riscos de acidentes são frequentes também na PE-17, mais conhecida como Estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. A rodovia estadual se tornou sinônimo de perigo, tanto para os motoristas e motociclistas, quanto para quem precisa atravessar a rodovia. Os acidentes são constantes e, na maioria, graves, pela alta velocidade dos veículos. Quem precisa pegar ônibus na estrada ou atravessar a via tem que ter a atenção redobrada. O perigo escondido no asfalto. No vai e vem da PE-17, mais conhecida como Estrada da Muribeca, o dia a dia tem se transformado em um caminho de medo. Acidentes frequentes, animais soltos na pista e a falta de segurança para pedestres e motoristas acendem um alerta. De uns anos para cá, sempre vem acontecendo acidente aqui. Tanto com animal, o carro ou moto bater em animal, ou pedestre vai passando e vem rápido as motos e os carros e acontece de bater. E a maioria acontece de matar na hora, morrer na hora. Só no mês de fevereiro foram registrados um atropelamento com morte, 2 acidentes e até boi livremente na estrada, aumentando o perigo. A PE-17 tem 12 quilômetros de extensão e liga o Jaboatão Velho à BR-101 em Prazeres. Uma via importante, mas que para muita gente tem se tornado sinônimo de insegurança. Por aqui encontramos Dona Ana Célia na parada de ônibus. Ela contou que o irmão foi uma das vítimas recentes de acidentes de trânsito na Estrada da Muribeca. Meu irmão está acidentado, porque se acidentou ali. Foi uma negligência do motorista, mas foi nesse trecho aqui, ali no 21. Eu não me acidentei, mas eu já caí aqui por conta dessa estrada que é meio alta. Então eu tropecei e caí na estrada. Se não fosse as pessoas para me ajudar, eu teria sido acidentada, porque o fluxo do carro aqui é terrível, né? No dia 5 desse mês, um pedestre foi atropelado por uma moto e morreu na hora. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele esperava na calçada para atravessar. Depois que um caminhão passa, ele caminha até o meio da pista. Mas ao perceber a moto se aproximando, tenta correr e acaba atingido quase no final da travessia. A imagem é forte, por isso congelamos o momento do impacto. O SAMU foi acionado, mas o pedestre morreu antes da chegada do socorro. O motociclista, de 39 anos, foi atendido e levado para o hospital. Esse mês, outros episódios também chamaram a atenção em dias diferentes na mesma rodovia. Acidente em Muribeca, na entrada do 23. Para quem trabalha às margens da rodovia, é um susto a cada acidente que acontece. Teve uma vez que uma tábua voou, bateu no motoqueiro, aí é complicado, velho.
Quem passa por aqui com frequência, principalmente pedestre, reclama da alta velocidade dos veículos e que faltam medidas para reduzir essa velocidade, como lombadas ou radares. Já ajudaria bastante, né? Porque a turma vê que isso aqui é uma reta e quer acelerar. Lambada para fazer aqui, porque aqui é perigoso aqui. De vez em quando tá morrendo gente, aí distante é acidente. Foi um rapaz aqui que vendia macaxeira aqui, mas ele se acidentou aqui, morreu aqui. O mês passado foi outro aqui e outro lá na frente. Aqui para atravessar é difícil, né? É difícil. Muito difícil aqui. Os moradores sofrem aqui para atravessar aqui. Tem que ter muita atenção aqui. Mais fiscalização, mais atenção aqui, né? Porque parece que não adianta. Você quantas mortes teve aqui e entrando, saindo nessa situação aqui. Em alguns trechos da rodovia encontramos sinalização de placas indicando que a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Para muita gente não é suficiente para evitar os acidentes. Fico com medo de atravessar, fico com medo de assalto, a gente não tem segurança aqui, né? A realidade. Teve caso de assalto também recentemente aqui? Recentemente teve assalto aqui na BR, lá na frente, tá tendo assalto, 4h30, passa 2 caras na moto e tá aí, fazendo estaceiro. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, o DER, ao longo do ano passado, foram realizadas diversas ações de segurança viária na PE 17. O DER-PE disse ainda que parte da sinalização vertical instalada, que são as placas, foi alvo de vandalismo e furtos e que será agendada uma ida técnica ao local para nova avaliação das condições da via, especialmente nos trechos da rodovia em Engenho Velho e em Murebequinha. Quanto à falta de segurança apontada pela senhora ouvida na reportagem, a Secretaria de Defesa Social informou que neste mês a Polícia Militar prendeu e apreendeu alguns criminosos adultos e adolescentes nas imediações da PE 17 e com o grupo foram apreendidas armas, munições e drogas, mas que ainda assim vai reforçar o policiamento na área. A Polícia Civil reforçou a importância do registro do boletim de ocorrência pelas vítimas para colaborar com as investigações em curso. A Polícia Civil está investigando a morte de uma mulher em Garaçu. Bruna Vital Lustosa, de 24 anos, foi encontrada sem vida na casa da mãe dela, que fica na rua Chapecó, no bairro de Nova Cruz. Ontem, a polícia esteve no local e deu início à investigação. A mãe de Bruna conversou com a imprensa e denunciou que a filha sofria violência doméstica. Ela contou que Bruna tinha um relacionamento conturbado há 1 ano com um companheiro e que no carnaval Bruna teria sido agredida por ele. A mãe de Bruna também disse que no domingo o homem esteve na casa para pegar um carregador, mas não soube informar se houve discussão ou nova agressão. O inquérito foi aberto como morte a esclarecer. Vamos ouvir o que disse a mãe de Bruna. Ela me disse que foi espancada por ele na segunda-feira de carnaval, na terça-feira de carnaval, quando vieram de Olinda, que foram vender cerveja. E com o ciúme dela, aí não conseguiu bater nela lá, né? Aí quando chegou em casa, perto de casa, foi perto de casa. Espancou ela, deu só o chute na cabeça dela. Ela estava andando com o pescoço torto. Tanta dor de cabeça que ela não estava nem aguentando. E tomando remédio por conta própria. Eu chamei ela para ir para o hospital, ela não quis ir. Eu já vi minha filha morta na cama, o filho dela dizendo, mãinha, eu chamo minha mãe Bruna e ela não acorda. Botei a bolsa saindo das carreiras, gritando. Quando eu cheguei perto dela, balancei ela, Bruna, ela estava dura. Minha filha estava morta, já vi minha filha morta, ela estava morta. Até no dia a gente teve lá mesmo, ele tratando ela mal, nem respeitou a gente. E disse que ia dar nela, e se ela aprontasse com ele, ia matar ela na frente da gente. E sempre a gente não por menos. E o meu esposo falou, mande Bruna cair fora, que não está certo, está vendo que não dá certo. E eu disse, Bruna, você está vendo, todo dia eu assisto o repórter, todo dia. Eu assisto, eu vejo mulher morta. Eu quero ele preso. Pagar o que ele fez. Eu sei que vai trazer minha filha de volta, mas justiça. Quero que não fui que pune, né? Porque é mais uma mãe, né? Que perde sua filha, né? Para esse tipo de gente, né? Agressor, né? Ela deixou 2 filhos pequenos. Eu vou tentar ser a mãe e o pai. E ser melhor ainda do que eu sou para o filho dela. E é isso. Pedir força a Deus, para Deus me dar força para criar meus netos.
Agora a gente segue para Jaboatão dos Guararapes. É que lá foi inaugurado este mês um novo espaço para oferecer exames, aconselhamentos e tratamento para quem tem algumas doenças transmissíveis, como a AIDS, sífilis, hepatites. Mário Carvalho está por lá e conta pra gente. Maristela, muita gente tem dúvidas e até receios, de procurar ajuda quando o assunto é infecções sexualmente transmissíveis. Para quem é de Jaboatão, a gente está em Piedade e esse aqui é um novo local, uma opção aí para procurar esse tipo de ajuda. Desde o dia 4 de fevereiro está funcionando aqui no bairro de Piedade o Centro de Diagnóstico, Aconselhamento e Tratamento de Doenças Transmissíveis. Essa unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde, na rua Coronel Francisco Galvão. O espaço é voltado para o cuidado de ISTs, HIV/AIDS, sífilis, hepatites virais e tuberculose. Vou dar uma palavrinha aqui com Vânia Freitas, diretora de Vigilância em Saúde de Jaboatão. O que levou o município a criar esse espaço aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos. O município de Jaboatão teve a ideia de criar esse centro para ampliar e facilitar o acesso dos pacientes, uma vez que nosso outro centro funciona em Cavaleiro. Então, aqui a gente resolveu ampliar e também facilitar o acesso dos pacientes. Nesse centro, a gente conta com uma equipe muito profissional, onde nós temos assistente social, psicólogo, médico, farmacêutico, enfermeiros, onde você pode vir, será acolhido. Não precisa marcar, é porta aberta, qualquer horário que você chegar do horário de funcionamento, que é de 7 às 16, a gente não fecha para almoço, então a pessoa pode vir e será acolhida aqui e será atendida. Isso que eu ia lhe perguntar em relação a esse atendimento, Porque muita gente pensa que precisa de um encaminhamento, precisa procurar um médico antes, aqui pode chegar direto que vai ser atendido. Sim, aqui pode chegar direto que vai ser atendido. A consulta médica, ela é agendada, mas o paciente, ele é acolhido, aí o que ele quiser fazer, se ele quiser fazer logo a testagem, ele faz, aí marca os exames, que a gente também faz coleta de exames aqui, e já sai daqui com a consulta com o médico marcada, caso haja necessidade. Então, a gente trabalha não só HIV, mas a gente trabalha também com tratamento de sífilis e também de hepatites. Qual é o perfil de pessoas que podem procurar esse atendimento aqui? Qual é o caso que as pessoas podem vir e procurar? Veja, não tem perfil. Aqui atende a toda a população, porque todo mundo precisa fazer teste, Existem várias formas de se contaminar. Então, e aqui também a gente tem distribuição de preservativo. Então, é um local onde você vai ser acolhido e vai lhe aconselhar de como você melhor se prevenir dessas doenças. Não é só para quem está contaminado, mas é uma forma também de prevenção dessas doenças. É claro, existe um tratamento médico que é feito aqui, mas também um tratamento psicológico, de suporte, de apoio, como a senhora falou, Existe esse lado também desse tratamento psicológico. Sim, tanto que a gente diz que é testagem e aconselhamento. Esse aconselhamento é justamente esse apoio que a gente tem através de psicólogo e assistente social, que vai ajudar a pessoa que for diagnosticada, tirando todas as dúvidas e apoiando no que for necessário para essa pessoa. Uma forma de descentralizar esse atendimento que antes era em Cavaleiro apenas, Sim, isso foi a principal, E a gente percebeu que a gente atende, em média, tem mais de 3.000 pacientes cadastrados. E desses pacientes, mais de 50% moravam nessa região, do lado de cá. E aí a gente achou muito importante fazer isso para evitar falta, trazer realmente o tratamento para mais perto do paciente. Muito obrigado pela sua entrevista, bom trabalho para vocês. Maristela. A seguir, você vai conhecer a Cabine Lilás, um serviço da Polícia Militar que funciona 24 horas para atender mulheres vítimas de violência. E ainda tem município vacinando contra a bronquiolite, doença respiratória que pode ter complicações nos bebês. A gente reforça que você deve procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade para saber do esquema vacinal. O N1 volta já, agora 12h49.
Agora, 12h51, a gente volta com imagens da Avenida Brasil, bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Nós mostramos no comecinho desta edição o vazamento de água por causa de um cano que estourou lá no local, né? O asfalto acabou cedendo. A gente vê agora a sinalização da via, o trabalho que está sendo feito aí. A rua foi interditada. A Compesa informou por meio de uma nota que adotou o procedimento para conter o fluxo da água na rede, que é de grande porte, e que uma equipe para fazer o conserto na rua já estava a caminho, é o que as nossas imagens estão mostrando agora. Ainda de acordo com a Compesa, os trabalhos devem ser concluídos hoje e o abastecimento será liberado de forma gradual aí nessa área. Claro que gera um transtorno muito grande para todo mundo, né? Já que o asfalto cedeu, compromete a mobilidade, é sempre muito difícil para todo mundo que está passando por aí. A gente vai seguir agora com outras informações. É que está em funcionamento desde o fim de janeiro a cabine Lilás no Copom, que é o Centro de Operações de Defesa Social de Pernambuco. O serviço da Polícia Militar funciona 24 horas para fazer o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Natália Dielu está na sede do Copom, no bairro de São José, área central do Recife. Vamos conversar com ela, né, para a gente saber, Natália, como é que a mulher vítima de violência doméstica tem acesso a essa cabine. Maristela, o Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, fica dentro do CIODES. Então, tem essa sala maior, onde é feito esse monitoramento, e aqui, nessa sala menor, funciona a cabine Lilás, que foi inaugurada no dia 30 de janeiro. É um serviço feito exclusivamente por mulheres. A gente está vendo ali a sargento Eliane, que faz esse acolhimento. Como é que funciona? As mulheres ligam para o 180 ou para o 190 e são acolhidas por essa equipe, né? Quem vai explicar para a gente é o coronel Vanisson Manuel, que é chefe aqui do Copom. Coronel, na prática, como é que funciona? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É mais um equipamento que o governo do estado disponibiliza para o combate ao ciclo de violência contra a mulher. Aqui é um centro, foi criado em parceria com o Tribunal de Justiça. Funcionará aqui também o NIOGE, que é um núcleo integrado com oficiais de justiça, que é exclusivo para o cumprimento de medidas protetivas de urgência e a quebra dessas medidas. E aqui, especificamente na cabine Lilás, é uma central de atendimento diferenciado, porque são somente atendimentos de ocorrências de violência doméstica, entendimento empático, porque é exclusivamente com despachantes policiais militares femininas que participam já do núcleo do Copom, e temos também uma orientação à mulher vítima de violência doméstica e também um monitoramento de todas essas ocorrências. Certo, muito obrigada, viu, Coronel Vanisson. A gente vai conversar também com a sargento Eliane para saber como é, já que ela faz esse atendimento, né, com essas mulheres. Elas ligam para o 180 ou 190. E aí, como é que é? A ligação é encaminhada para vocês? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Exato, né? Nós recebemos as ligações, né? E a cabine Lilás, ela foi criada no intuito de que nós tenhamos um contato direto com essas vítimas, né, a fim de incentivá-las realmente a realizarem as denúncias, né, e da agilidade, por exemplo, se precisa... Agilidade no atendimento das ocorrências. Porque, assim, pelo que vocês estavam me explicando, tem o acolhimento de orientação, tem o cumprimento da medida protetiva se a mulher estiver vendo que aquele agressor está se aproximando dela, né? E tem a questão da agilidade numa situação de precisar da polícia, da viatura. Exato, justamente. Essa celeridade no atendimento é importante para que ela não se sinta fraca diante das suas atitudes. Porque, por muitas vezes, o agressor está ali e ela se sente coagida. E por muitas vezes deixa, né, de solicitar o apoio da polícia. Então é interessante, é importante que as mulheres realmente denunciem, que não baixem a cabeça para esse tipo de situação. Então a cabine Lilás reforça essa ideia, certo? E há uma relação mais empática entre a PM e a própria vítima, para que ela se sinta mais segura com essas situações. Felizmente, os casos de violência contra a mulher continuam acontecendo, né? Desde que vocês começaram essa cabine aqui, esse serviço, quantos atendimentos, mais ou menos? São mais de 2.000 atendimentos por
assim, nesse período já são mais de 2.000 atendimentos, certo? Graças a Deus, muitas ocorrências tiveram final feliz com o elemento detido, autuado em flagrante, certo? E muitas mulheres estão entrando em contato justamente para reforçar e que esses abusos realmente cessem. E é tão importante ser ouvida por outra mulher, né? Com certeza. Parabéns pelo trabalho, viu, Sargento? Obrigada por falar com a gente. Então, fica esse serviço, né? Ligando para o 180, o 190, é encaminhado aqui para a cabine Lilás. A gente volta com você, Maristela. Serviço tão importante para qualquer mulher que, infelizmente, seja vítima, né, de violência doméstica. Só quem teve um bebê recém-nascido internado sabe a agonia que é. Essa aflição pode ser evitada graças à vacina que previne, por exemplo, a bronquiolite. A imunização antes só era oferecida na rede particular e custava caro. Agora está disponível de graça no SUS e hoje começou a ser oferecida nas unidades de saúde do Recife. O choro do Sérgio Henrique é daqueles que enche o peito de esperança. Ele nasceu pequenininho, com apenas 31 semanas de gestação. Como é que fica o coração da mãe sabendo que ele vai ficar bem? Aliviado e feliz, porque sabendo que vai dar tudo certo, né? Emily é mãe de segunda viagem e, como mãe de prematuro, aprendeu cedo que cuidado nunca é demais. O Sérgio recebeu o Nirsevimab, um imunizante contra o vírus sincincial respiratório, principal causador da bronquiolite. A doença é uma das que mais levam bebês pequenos a internações. A boa notícia é que esse imunizante, que antes só estava disponível na rede privada, agora passa a ser oferecido pelo SUS. A aplicação já começou em 10 unidades de saúde no Recife e está concentrada em bebês que nasceram prematuros ou em bebês de até 2 anos de idade com comorbidades que podem aumentar o risco de complicações respiratórias. E o mais importante, a proteção começa rápido, logo depois da aplicação. Diferente das vacinas tradicionais, o Nirsevimab não precisa esperar o corpo produzir defesa. Ele já leva o anticorpo pronto, uma proteção imediata que dura entre 5 e 6 meses. Tempo suficiente para atravessar o período em que o vírus circula com mais força, entre fevereiro e agosto. É importante que essas crianças elas estejam protegidas antes do período sazonal. Geralmente o período sazonal ele acontece de fevereiro a agosto, que é o período de maior risco e maior adoecimento das formas de doenças respiratórias mais graves. E uma dessas doenças é a bronquiolite, que acomete 60% das crianças aqui no Brasil. O anticorpo pronto, que é o imunizante que a gente tem disponível agora para os prematuros, ele já vem pronto e já vem diretamente para o organismo da criança. Então, ele recebeu, ele já está imediatamente protegido. Ele não precisa produzir e estimular esse sistema imunológico, porque ele já está recebendo essa proteção. O imunizante é aplicado em dose única. Pelo SUS, tem direito bebês prematuros, nascidos com até 36 semanas e 6 dias e crianças menores de 2 anos, com comorbidades específicas, como cardiopatias, síndrome de Down e imunocomprometimento. Para ter acesso, os responsáveis devem procurar uma das unidades de referência, levando documento da criança, comprovante de residência no Recife, caderneta de vacinação e laudo médico nos casos indicados. As unidades de saúde que já estão vacinando são Professor Barros Lima, em Casa Amarela, Professor Bandeira Filho, no bairro de Afogados, Professor Arnaldo Marques, no Ibura, Hospital da Mulher, no Curado, o IMIP, no bairro dos Coelhos, e os hospitais Barão de Lucena, no Cordeiro, Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Agamenon Magalhães, em Casa Amarela, e Cisam, no bairro da Encruzilhada. Também é possível receber a vacina no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, no bairro de Santo Amaro. A pequena Sofia está perto de ir para casa. Ela também nasceu prematura e o que a mãe mais quer é que a filha já saia daqui protegida. Protege e tem uma amplitude muito maior agora de alcançar pessoas que não tinham acesso a essa vacina, né? Então, eu fico muito feliz, de verdade, por estar levando ela bem protegidinha para casa. Obrigada pela sua companhia e participação no NA1 de hoje. A gente volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.